Olá, pessoal. Vamos falar sobre os temas preferenciais, né? Ou seja, temas que o Sebrasp costuma abordar na área administrativa. Isso aqui são os temas preferenciais para o concurso do TSE, para o analista judiciário, né, de apoio administrativo. Aqui no Turma de Geração Concursos, não é? A gente costuma acertar muitos temas, sempre muitos temas. Os alunos vêm e comentam quando o aluno pega aqui outros vídeos nossos passados, vem os alunos ali de baixo falando acertou o tema, acertou o tema. Então é bom que você tome nota. Por exemplo, vem às vezes, como a gente recebeu no nosso canal recentemente sobre o concurso do IPEA, os dois temas a discursivo nós acertamos. Acertamos o tema do cargo mais concorrido da Câmara dos Deputados, né, que teve concurso recentemente, e assim foi, tá? Bom, vamos falar sobre este tema. Aqui eu tô com a minha proposta número 5 do Turma de Redação, né, que é uma das apostas nossas para a discursiva, né, uma proposta bastante quente, um dos assuntos preferidos do Sebrasp, e você precisa estudar. Mas antes disso, de falar dos temas preferenciais, eu sempre vou lembrar, né, a vocês o seguinte, gente: Sebrasp não vai trazer tema difícil, tá? A tendência é que o Sebrasp apresente tema fácil. Por exemplo, no concurso para CAPES, né, vários alunos nossos tiraram total, mas o tema era alcançável por todo mundo. A banca pediu para falar sobre tipos de planejamento, tá certo? Exatamente para uma área que é uma área de caráter administrativo. E falar sobre tipos de planejamento e falar sobre controle é um assunto relativamente fácil. Quem estuda para a área administrativa dá conta, né? E o que acontece? O problema é que nem todo mundo vai dar conta mesmo sabendo. Mas por que não vai dar conta? Porque a banca tem critérios avaliativos, né, que não são só critérios de exposição de conteúdo, mas são critérios de estruturação. A gente até reproduz aqui alguns, ó, para você. Quer ver, ó? Por exemplo, aqui, ó, a prova discursiva avaliará o conteúdo, a capacidade de expressão. Quer dizer, não é só conteúdo, é a forma como você expressa esse conteúdo, né? E o candidato deverá produzir um texto, né, primando pela coerência e pela coesão. Então não é só jogar, por exemplo, letra da lei, não é só jogar o assunto, o conhecimento ali, mas você precisa organizar isso de acordo com os critérios avaliativos da banca, tá? A banca deve destinar uns 2 pontos para a nota de apresentação, a gente simulou aqui no curso dessa forma, e a perda gramatical é altíssima, tá, pessoal? Por isso que virá tema fácil. O conteúdo será fácil, mas você deverá se expressar muito bem, tá bom? Esse é um detalhe. Agora eu vou falar de uma novidade que acontece na prova do Sebrasp, que é a associação entre o assunto técnico e a realidade brasileira. Sim, realidade brasileira vem sendo cobrada por todas as bancas em quase todos os concursos públicos. Umas de forma muito explícita, que é o caso da Cisgran Rio no concurso nacional unificado, né? Você tem lá de cara, saiu português, entrou realidade brasileira. Então, a Cisgran Rio cobra na prova objetiva. O Sebrasp tem cobrado na prova discursiva. A associação entre o conhecimento técnico e vamos dizer assim, o encaixe desse conhecimento técnico na aplicação no dia a dia, tá bom? Então vamos supor, aqui nós temos um tema que vai tratar, né, por exemplo, de uma dificuldade que é de várias instituições públicas, né, de diminuir fila. Então, por exemplo, TRE tem muito trabalho, muito procedimento que é feito à distância, né? Você vai lá, que é a segunda via do seu título, né? Você pode cadastrar para você fazer isso, etc. Mas existe um ou outro serviço, como por exemplo a coleta de biometria, que é feita presencialmente, não dá para fazer pela internet, tá? E a gente, quando vai chegando no período eleitoral, o que mais você vê é fila, tá certo? Ali nos TRS, mas você vê fila e muita fila, né? Para as pessoas darem conta de ajustar a sua documentação, ou seja, se preparar para as eleições. Tudo bem? Então, quer dizer, onde é que está o problema disso? Temos que pensar. Depois você tem aqui o texto 2 falando sobre os ODS. O que são os ODS? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Sebrasp adora esse assunto. Adora. Ele sempre associa esse assunto com o pessoal da área administrativa. Os alunos precisam conhecer os ODS. Os ODS, gente, são objetivos que lá em 2015 a ONU, né, ao conclamar mais de 190 países, né, traçou esses objetivos, objetivos que têm conjuntos de metas, para em 2030,
né, o mundo estar melhor. A ideia era essa. Então você tinha os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí tem exatamente essa logo que é muito comum para tudo que é lugar que você vai e tem esses objetivos. Ora, esses objetivos aqui, eles não são só dos governos. Há uma conclamação para a sociedade civil, empresas privadas podem trabalhar, porque a ideia é assegurar uma melhor qualidade de vida para as próximas gerações, principalmente. Então, você pode ver, por exemplo, o objetivo número um, acabar com a pobreza, não é? Acabar com a fome. Mas, Júnior, esse assunto se liga em quê na prova discursiva do TSE da minha área? Muito simples. A banca, um dos assuntos da sua área que são assuntos muito perseguidos em concurso público é a questão da sustentabilidade e acessibilidade. Então a banca pode perguntar como instituições públicas, como os tribunais eleitorais, estão promovendo, né, os aspectos de sustentabilidade e acessibilidade. Então, em primeiro lugar, quando você vai tratar deste assunto, você tem que primeiro ter um olhar institucional. O que é um olhar institucional? Perceber se não tem nenhuma lei por trás, porque às vezes o aluno vai falar de coisas muito prosaicas, muito rotineiras. Ele vai falar acessibilidade, sim, espaços mais alargados para uso de cadeira de roda, a linguagem com libras, mas você tem que saber falar disso de uma forma um pouco mais formal. Por exemplo, na seara administrativa, tem que buscar instrumentos daquilo que você tem. Você vai falar de sustentabilidade, por exemplo, você pode falar de compras sustentáveis, não é? Por quê? Porque a 14.133, que é a lei, a nova lei de licitações, né, e contratos, ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar amplamente critérios ligados à sustentabilidade, tá? Tudo bem? Perfeito? Então, joia. E depois a banca pode associar, né? Ver se você está bom de associação. Por exemplo, o que é o paradigma do cliente? Que princípios balizam esse paradigma? Né? E de que forma os aspectos de sustentabilidade e acessibilidade que são falados no item anterior, né, são contemplados por esse modelo. Então a gente sabe que no processo evolutivo da administração pública, você chega até a administração pública gerencial, por exemplo, que o paradigma é o cliente, né? O cidadão é tratado como cliente. E como cliente, o foco está sobre ele. E quando você fala sobre acessibilidade, por exemplo, você está dando uma importância muito grande para o cliente, que é o acesso às informações. Né? Uma série de dispositivos, sim, linguagem de Libras, né? O dispositivo de locomoção, acessibilidade ao portal, né? Sempre pensando, porque não é só, quando você pensa em acessibilidade, não é só a pessoa que tem, né, que tem uma deficiência, mas, por exemplo, pessoas idosas, os sites precisam ser sites responsivos, ou seja, sites que dão mais resposta mais rápida e tal. E isso tem que ser pensado dentro do modelo gerencial, tá? Então esse foi, por exemplo, um dos nossos temas. Mas o que eu posso dar atenção, Júnior, que você acha que seria interessante? Então, vou dar uma listinha aqui para a gente bater mais algumas questões, tá bom? Por exemplo, avaliação e gestão, né? Avaliação e gestão por competências. Perdão, avaliação de desempenho, melhor dizendo. Gente, por que avaliação de desempenho e os aspectos ligados aí à gestão, tá? Pelo seguinte, de que forma há um intercruzamento entre essas duas questões? Veja só, o processo avaliativo é importante porque se a gente pensar a PEC 32/2020, que está parada, o que é isso? É exatamente aquela proposta de emenda à Constituição que visa reformar a administração pública brasileira. E essa proposta foi taxada lá em 2020, né, que visava modernizar essa administração pública nossa. O problema é que essa proposta é muito polêmica. E um dos pontos polêmicos está na avaliação que os servidores deveriam passar por ela, tá? Que ela poderia ter um uso político, né, dessa avaliação. Por exemplo, o cara que é um delegado, acabou de passar no concurso, e ele daqui a pouco vai ser avaliado, né? Então imagina se cai no colo dele um crime ligado à corrupção, né? Esclarecimento, elucidação de casos, né? De crimes, por exemplo, contra a administração pública. Ele poderia sofrer uma penalização aí em função desse processo avaliativo. Então,
você precisa entender esses mecanismos que estão por trás. É um assunto muito interessante para a prova discursiva, em função de ser uma das preocupações dessa proposta de emenda à Constituição. Professor, mas não é de 2020, mas esse assunto não cessou, gente. É uma das reformas mais aguardadas que a gente tem, é a reforma administrativa. Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá? O segundo assunto tem a ver com licitações e contratos. Por quê? A gente teve uma reformulação, né, da lei de licitações. Ela entra em vigor mais fortemente, né, mais recentemente, agora começando a ser praticada mais recentemente. É uma legislação muito moderna, não é? Que é a 14.133, é uma legislação, uma lei mais moderna, e ela tem uma série de aspectos assim que são muito caros à administração pública, né? Que é a questão da transparência, principalmente por meio de, vamos dizer assim, dos meios tecnológicos, né, para agilizar a transparência, celeridade, cumprindo aí uma série de princípios que são princípios administrativos presentes lá na Constituição. Você tem a questão, o edital de vocês está muito voltado para gestão, principalmente gestão de pessoas, principalmente, né? Então aqui a banca pode trabalhar aspectos ligados à gestão de competência dentro dessa lei. Ela pode ligar a questão da segregação das funções, né? Segregação das funções, né? Porque essa lei separa, por exemplo, o papel do fiscal de outros papéis, né? Exercidos aqui dentro do processo licitatório. A questão da fiscalização de contratos, né? Como que ela ocorre. Tudo bem? A questão do controle, sim, porque traz uma inovação na seara do controle, que é o controle, né, de 3 linhas. Então, como que isso é feito? Como é que é isso na prática? Então, a banca pode partir para cima e cobrar isso de vocês e falar, por exemplo, de boas práticas associadas a isso, né? Como melhorar esse sistema, tá bom? Temos também aqui tema 3, né, uma possibilidade temática número 3, que seriam para você discutir, já que falamos de administração pública, sobre, né, discutimos os avanços, tá, na administração pública. Na verdade, pessoal, a banca não vai discutir tanto o avanço, não. Ela pode ir em cima dos problemas que ainda residem, né? Ela vai falar, olha, houve avanços, mas temos problemas residentes, por exemplo, burocracia excessiva, né? Má gestão de recursos, dificuldades para a concretização da transparência pública, tá certo? O clientelismo. Então, você tem ainda outros modelos, né? O modelo patrimonialista, o modelo burocrático, ainda com problemas remanescentes, tá certo? No modelo administrativo atual. Né? Ainda tem, eu tenho que pensar essas questões. E pensar soluções para o enfrentamento desses desafios, tá bom? No tema 4, por exemplo, que uma possível proposta 4, né? A questão, gente, do plano estratégico. Geralmente, quando cai concurso para tribunal e cai a parte administrativa, é muito comum cair plano estratégico. Sabe por que eu falo isso para vocês? Por exemplo, houve um tribunal, mas não foi tribunal regional federal, igual esse eleitoral ou Tribunal Superior Eleitoral, não. Acho que foi o TJ Minas, eu não estou lembrando agora. Que a banca trouxe a questão, eu falei assim, olha, preste atenção, porque a banca vai cobrar, certo? Ela vai cobrar o plano estratégico. Então estudem plano estratégico, porque é uma das grandes preocupações dos tribunais. Os tribunais têm, eles têm uma série de questões que eles precisam vencer dentro da burocracia deles. E aí o planejamento estratégico é muito importante, tá certo? De que as pessoas entrem com uma concepção ali muito firme sobre isso. Então a gente tem o quê? A gente tem, por exemplo, o entendimento de ferramentas de construção de cenários, como a matriz SWOT, por exemplo, né, como, né, o BSB, aqui o Balanced Scorecard, por exemplo, né, que é sempre cobrado. Então, quer dizer, os instrumentos para se fazer isso. Então, você tem que entender o planejamento estratégico também, tá? Outro aspecto que chama muita atenção, e aí sim, né, tem total ligação com as eleições em si, tá certo? Por conta do TRE, ou do TSE, que é a questão da governabilidade e accountability. Por quê, pessoal?
Por exemplo, nós vemos no Brasil pluripartidário, né? E a gente teve lá no lado da seara do direito eleitoral, né, a evolução das coligações para as federações, para tentar segurar um pouco o excesso de partidos políticos que a gente tem, né, o excesso de liberdade desses partidos políticos. O que acontece? Por quê? Porque a formação de muitos partidos no Brasil, apesar de a Constituição nos dar essa, né, essa oportunidade bastante democrática até, leva muito em consideração problemas de governabilidade depois. A gente sabe que os governos, ou seja, o poder executivo, acaba ficando refém do Congresso, né? Porque você vai ter aqueles partidos de centro. Então, se o governo não é forte, ele acaba entregando o orçamento nas mãos, por exemplo, do presidente da Câmara dos Deputados. E aí, tudo bem que eu estou falando de um assunto que tem a ver com direito, mas existe aqui um assunto para vocês sobre esse assunto, que é o aspecto governabilidade e o aspecto da responsabilização, que é a accountability, tá bom? Então, muita atenção a essa questão, tá? E a gente tem os aspectos também ligados à gestão aqui, eu colocaria como última dica, que é a questão da gestão por resultados na produção, tá bom? Então, aqui uma gestão por resultados. Por quê? Porque nós estamos passando por transformações da administração pública e todas as ferramentas de gestão ali que vão trabalhar principalmente em cima de pessoas, essas ferramentas têm aparecido com muita frequência nas provas de concurso público, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram e quiserem estar conosco, embaixo desse vídeo tem a descrição do nosso contato, tá? Um grande abraço para todos vocês, ótima temporada de preparação.